Saindo do contexto estadunidense, voltando para o contexto brasileiro, agora a gente vai tentar entender um pouco como que se deu, né, como que surge o movimento negro, como ele tem se apresentado no Brasil. Bom, quando a gente fala do movimento negro, a gente está falando que no Brasil as primeiras organizações, né, nesse sentido surgem ainda no período colonial, no período de escravidão, né, período escravocrata, com os quilombos, por exemplo, né, que são grandes movimentos de resistência à escravidão. E a gente tem, por exemplo, como os Palmares, que foi um dos maiores e que durou mais tempo, com uma organização muito complexa, né, que é estudada até hoje. Então é difícil datar nesse período, porque desde que começa esse período escravocrata, a gente tem resistência, então não tem uma datação certa, mas é importante ter noção que o movimento no Brasil ele é muito antigo e surge junto com a opressão, junto com o racismo, tá? É importante marcar que mesmo com a abolição da escravatura no ano de 1878, a população negra não foi plenamente inserida na sociedade, ela não teve seus direitos conquistados do mesmo modo que a população branca, né? 300 anos de escravidão surgem efeito na sociedade. E aí, quando a gente tem a abolição da escravatura, as pessoas que eram escravas antes, elas vão ser jogadas à margem da sociedade, elas não vão ter nenhum tipo de restituição, não vão receber nenhuma renda pelo trabalho que elas foram fornecido antes. Então, elas literalmente são empurradas para a margem da sociedade, sem acesso a direitos, né? E aí, situações que vão se perpetuando socialmente. Então, a população que não teve acesso a direitos, né, como emprego e educação durante muito tempo, saúde, né, então um preconceito constante, né, estrutural, né, por violência policial, né, por racismo velado também. Então, colocação à margem da sociedade, a gente fala que os empregos são com salários menores e subempregos, né, então salários menores mesmo quanto com a mesma função que pessoas brancas exercem. E essas pessoas foram empurradas para as periferias da cidade, né, para os morros, para as favelas, né, para a fundação das favelas, inclusive. Então a gente tem que ter noção desse sistema de segregação racial, de desigualdade que permanece até os dias atuais, tá? Contra isso surgem diversos grupos, diversos movimentos que vão lutar justamente pelos direitos básicos, pelos direitos civis da população negra no Brasil, tá? E aí os grandes movimentos surgem na década de 60, né? E que vai ter muita influência do movimento estadunidense, obviamente, né? Que tem uma influência global, não só no Brasil. E aí a gente vai ver que ao longo dos anos esse movimento vai se intensificando, mesmo nos anos da ditadura militar, né? No Brasil, mas mais após o seu fim. Em 1978, é importante remarcar que funda-se, né, fundado o Movimento Negro Unificado, que é um movimento de grande proporção, né, que é um marco para todo o movimento negro no Brasil, porque ele possibilita que o movimento negro ganhe as ruas, né, que ele deixe de ser restrito a discussões entre seus membros, tá? E como ele é um movimento unificado, ele reúne diferentes grupos, diferentes vertentes na pauta do combate à discriminação racial. Ao longo da década de 80, a gente vê uma intensificação desse movimento, né? E a gente vê, por exemplo, em 84, a criação do Conselho de Participação da Comunidade Negra. E em 1886, em Brasília, né, a gente vê a Conferência Nacional do Negro e o MNU, o Movimento Negro Unificado, começa a se movimentar para que os preconceitos étnico-raciais se tornem crimes. E ele consegue. No ano de 1989, é promulgada a Lei 7.716, que gera o crime de racismo, tá, na legislação brasileira, na Constituição brasileira, que é um marco na história do Brasil. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção que o enquadramento de crime de racismo é um ganho das lutas do movimento negro, né? Que começam mais fortemente na década de 60. Outras conquistas que a gente vai ver
né, é que em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né, que trata da inclusão social da população negra, que foi historicamente segregada. E a gente também vê a lei de número 10.639, no campo da educação, que torna obrigatório o ensino de história afro-brasileira para a educação básica de todo o Brasil. Tá? Então, isso é de fundamental importância para se debater o racismo, a cultura negra no Brasil, né? Que a maior parte da população é negra. Uma outra conquista também, em 2006, foi criada a lei de cotas, né, mas que só foi sancionada em 2012, então algumas universidades, alguns colégios foram usando esse sistema antes, né? Por exemplo, a UERJ, que é uma pioneira no Brasil no sistema de cotas, então ela está aqui nesse primeiro momento, né, não somente após ter sido sancionado. Cabe ressaltar também que a gente tem que apontar que, mesmo com todos esses avanços sociais, a população negra ainda sofre bastante discriminação no Brasil. Tá? Então, a gente tem que pensar que há uma luta diária desses grupos para que se mude as bases e as estruturas racistas que formam essa sociedade. Então, um debate constante. Ser antirracista não é um título, né? É uma prática constante. E que deve ser repensada e que deve ser elaborada a partir da realidade social que a gente tem, visando sempre acabar essas estruturas que impõem uma discriminação, uma segregação baseada na raça, a partir de uma perspectiva sociológica.